O que exatamente são as transformações Yami? A gente vê quase sempre quando o Yugi vai duelar que a sua personalidade alterna, com uma versão mais adulta e mais imponente, que toda vez a gente pagava pau inclusive, né? E que por muito tempo não teve o seu nome revelado. Depois a gente descobriu que aquele espírito pertencia ao faraó Aten, que era o antepassado do Yugi. Mas ao decorrer da série, a gente vê outros personagens também detentores de relíquias do milênio que possuíam essas mesmas versões, como o Yami Bakura e o Yami Merrick. Esses dois eram brabos. Então isso significa que todo mundo que tem uma relíquia do milênio consegue assumir essa contraparte? Mas então por que o Pegasus, por exemplo, não era chamado de Yami Pegasus? Afinal ele tinha o fucking olho do milênio. Pois é, galera, a coisa não é tão simples assim, e nesse vídeo eu vou te explicar o que exatamente são essas formas Yami e qual a condição para certos personagens terem e outros não. Ficou curioso? Fica ligado que esse é mais um da série nostálgica de vídeos de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal, galera. Tem muita gente que curtiu os últimos vídeos, então aproveita para mandar uma magia negra no botão do inscreva-se e do sininho, galera, para saber quando tiver vídeo novo que pode sair a qualquer momento. Agora, Kaiba, é melhor se preparar porque chegou a hora do duelo. No vídeo anterior a gente viu que 3 das relíquias do milênio são propensas ao mal. São essas o anel usado pelo Bakura no pescoço, não no dedo, diga-se de passagem, o olho usado pelo Pegasus e o cetro do milênio usado pelo Merrick. Essas 3 são relíquias intrinsecamente propensas ao mal. E quando eu digo isso, não quer dizer que o portador necessariamente é maligno, mas existe uma certa inteligência maligna nas relíquias. Essa inteligência faz com que o portador tenha desejo pelo poder, e esse desejo acaba esbarrando nas outras relíquias. Quanto mais relíquias uma pessoa tiver, mais poderosa ela fica. Durante o anime, nos são apresentados o Yami Yugi, o Yami Bakura, o Yami Merrick e o Pegasus. Vamos falar desses personagens individualmente e definir quem é Yami e quem não é. Detalhe que Dark e Yami são exatamente a mesma coisa, né? Às vezes são chamados de Dark fulano e às vezes Yami fulano, mas um é em inglês e o outro é em japonês. Primeiro, Yami Yugi. Esse é fácil, né, galera? A gente vê toda a trajetória do faraó sem nome e em vários momentos do anime nos é dito e mostrado que o espírito do faraó vive dentro do Enigma do Milênio. Mas e a maldade? Bom, no caso do Enigma do Milênio, ele possui o bem e o mal dentro de si. Sendo assim, o Yami Yugi acaba tendo, por vezes, seus lapsos de fúria e maldade. Por exemplo, no mangá de 1998, o Yami Yugi era doideira, galera. Ele se vinga de geral que mexe com o menino Yugi, fazendo jogos das trevas e distribuindo punições que envolviam ilusões sombrias. O cara, ele não perdoava mesmo. Já no anime, o Yami Yugi ele veio, né, um pouco mais manso, até por ser uma mídia mais mainstream, mas mesmo assim aplicou punições das trevas, principalmente no reino dos duelistas contra o falso Kaiba e contra o Panic, esse que inclusive morre no mangá. Além dessas, tem a mais clássica de todas contra o Evil, o famoso Doro Monstacado. Bota essa cena com som aí também. Doro Monstacado! Onde nessa cena, o Yami Yugi perde a linha, galera, e no mangá, o Yugi ameaça arrancar as pernas dele se ele não saísse da ilha. E outro exemplo, durante o duelo contra o Kaiba na batalha da cidade, quando o Kaiba ameaça se jogar do prédio caso o Yugi atacasse ele na rodada seguinte. Nessas horas você vê que vale tudo, inclusive, pra derrotar o Yugi, né? Eu vou me matar, vou me matar! O Yugi manda um "eu não posso perder" e ia atacar mesmo, nem aí, se ligando se o Kaiba ia morrer. Ele não tava nem aí, galera. Ele só não continuou porque o Yugi pequeno trocou ali e parou ele naquele momento. Enfim, o nosso garoto Yugi, em sua forma Yami, também tem seu lado sombrio que nada deixa a dever em relação aos seus adversários. Agora, Yami Bakura. Esse é sacanagem, galera. Bandido do início ao fim. Todo duelo dele era jogo das sombras. Acho que isso já seria suficiente para definir a sua maldade. Mas de onde ela vinha? Bom, assim como o Enigma do Milênio, o Anel do
do milênio possuía 2 fragmentos de espíritos malignos, o fragmento da alma, o fragmento de alma do mal encarnado Zork e um fragmento da alma do rei bandido Bakura. A verdade é que o anel era tão sombrio que qualquer um que se apossasse dele acabaria sendo corrompido. O Yami Bakura sempre estava atrás das outras relíquias, isso faz sentido, né, já que o seu objetivo era trazer o Zork de volta e para tal ele precisava de todas as relíquias milenares. O bondoso menino Bakura, que acompanhava Yugi e os demais, vivia numa eterna luta interna, principalmente na primeira temporada, contra a tentação de usar o Anel do Milênio, e posteriormente a versão bondosa dele era apenas uma máscara do Yami Bakura. Ele estava sempre se fingindo de bonzinho, e ele só fica livre da sua versão Yami no final do Arco das Memórias, e mesmo assim, no filme Dark Side of Dimensions, quando ele toca no anel, ele volta a sentir aquela brutal energia das trevas. Terceiro, Yami Merrick. Esse aqui, galera, bicho, era insano. Esse é interessante. Mesmo com o nome Yami Merrick, ele não é de fato Yami igual o Yugi e o Bakura. Vamos lá. Primeiramente, o cetro do milênio não possui nenhuma alma ou fragmento de alma preso nele. Era uma relíquia normal, tipo o colar e a chave. Mas então, de onde vem aquela mudança maluca dele? O cara tá lá, suave, o famoso Namu, amigo da galera, e do nada vira aquele descabelado com uma cara de maluco insana. E pra responder isso, a gente tem que entrar um pouco na história do Merrick quando criança. No anime, nos é mostrado quando ele estava sendo criado, assim como a Shizu, sua irmã, para se tornar um guardião de 2 relíquias, o cetro e o colar do milênio. Entretanto, o jovem Merrick não queria isso. Ele não queria se tornar um guardião da tumba do faraó pela eternidade, né? Compreensível, era meio que para a eternidade. E por expressar isso, acabava apanhando e sendo mutilado. E isso fez ele começar a cultivar ódio e tristeza. O Yami Merrick, na verdade, é uma expressão física e mental das emoções do próprio Merrick, uma segunda personalidade puramente maligna. Ela não tem a ver com o cetro em si, tanto é que ele se revela Yami antes de pegar o cetro. O cetro apenas é um potencializador dessa maldade. O cetro o propiciou ainda mais ao mal e a sede pelo poder, tanto pelas cartas de deuses egípcios quanto pelas outras relíquias do milênio. Agora, Yami Pegasus. Brincadeira, não tem nenhum Yami Pegasus. Tipo, nada indica que o Pegasus era um homem mau antes de receber o Olho do Milênio. Tecnicamente, ele seria considerado um homem valoroso, já que ele passou no teste do Olho do Milênio. Caso contrário, ele teria morrido. O Pegasus nada mais é do que um homem com alguns traços infantis. A parada dos desenhos animados e tal, né? Ao mesmo tempo que ele é um super empresário de exímio requinte. O que motiva ele não é a maldade, tipo o Bakura ou o Merrick, mas sim um desejo pessoal de ressuscitar a sua falecida esposa Cecília. Enfim, além disso, obviamente, o Olho do Milênio também não contém nenhuma alma nem fragmento de alma, mas mesmo assim é um fator corruptor muito forte, né? Já que os seus poderes são absurdos. Agora, resumindo o caso de cada um desses personagens. No caso do Yugi, sim, existe o espírito do faraó no Enigma do Milênio e por isso eles fazem aquela troca na hora do duelo. E o faraó também tem o seu nível de maldade, apesar do Enigma do Milênio não pender totalmente para o lado maligno. Ele tem ali o seu lado da justiça e o seu lado maligno, então ele fica ali no meio termo, mas ele também mostra esse lado maligno de vez em quando. No caso do Bakura, no seu Anel do Milênio, que ele usa feito um colar, é sempre bom notar isso, essa que era uma das relíquias propensas ao mal, nela existem os fragmentos dos espíritos do Zork, aquele com pinto de dragão, né, que foi o maior vilão do Egito Antigo, e também do rei bandido Bakura doidão lá, que foi o seu antepassado também do Egito Antigo. O nome e a aparência, né, meio que já entregam isso. Ele que se selou junto de parte do Zork no anel inclusive, e é esse espírito que assume o corpo do Bakura. E como o rei bandido Bakura era um desgraçado, tá explicada a versão do Yami Bakura, né, que toma posse do corpo do garoto. Agora, no caso do Merrick, apesar da gente ver aquele visual dele todo cheio de ouro, né, ele não tinha uma versão de um antepassado do Egito Antigo como o Yugi e o Bakura. Aquele era só o estilo dele mesmo nos dias de hoje, por conta da sua família e do local de nascença, né? Aquele era o visual dele dos
dias de hoje. E a gente viu, conforme a trajetória dele foi passando, que ele assume essa forma Yami antes mesmo de pegar o cetro. E depois o Merrick ainda pega o Anel do Milênio do Bakura, que também era propenso ao mal, e aí fudeu de vez, o homem despirocou. Já no caso do Pegasus, apesar dele possuir uma relíquia que era propensa ao mal, a relíquia em si não tinha nenhum espírito contido nela, e por isso ele não tinha uma versão Yami. Mas como era propensa ao mal, dava aquela instigada ali na maldade do Pegasus, daí que ele sequestra o avô do Yugi, o irmão do Kaiba, e passa aquele ar de vilão que a gente conhece. Agora a conclusão disso tudo, galera. 3 das relíquias eram propensas ao mal. O Anel do Milênio, usado pelo Bakura, que tinha parte do espírito do Zork e do seu ancestral maluco, o Cetro do Milênio, do Merrick, que não tinha nenhum fragmento de alma, mas era propenso ao mal por algum motivo, e o Olho do Milênio do Pegasus, que também não tinha fragmento de alma, mas era maligno, e pronto. Isso já justifica eles terem se tornado os vilões, mas como eu expliquei, existem nuances para cada um deles. O Merrick já era louco antes das relíquias e o cetro só piorou a situação. Agora, sobre as versões Yami de cada um deles, primeiro, elas não existem só porque essas 3 relíquias são propensas ao mal. O Bakura, o Merrick e até o Yugi possuíam, já que o Enigma também tinha, né? Também pendia para os dois lados. Mas o Pegasus não tem exatamente uma versão Yami, mesmo usando o olho. E também não é porque são todos espíritos dos antepassados possuindo os corpos deles no dia de hoje. Então qual é o padrão? No caso do Yugi e do Bakura, sim, mas no cetro do Merrick não tinha nenhum espírito. Então o Merrick já tinha a sua versão Yami antes de qualquer relíquia e sem nenhum espírito, enquanto o Pegasus, mesmo com uma relíquia do mal, não teve a sua versão Yami. Essas são as exceções. Ou seja, as versões Yami, elas podem estar relacionadas aos espíritos contidos nas relíquias que permitem com que seja feita essa troca de personalidade, como é o caso do Bakura e como é o caso do Yugi. Mas o Merrick acaba sendo uma exceção, já que ele não tinha nenhum espírito na relíquia dele, o homem já era louco por conta do histórico familiar. Ou seja, a conclusão é que tudo isso varia para cada caso. A única coisa em comum é a maldade dos personagens. Se ele for mal como Merrick, já pode ser chamado de Yami Merrick. Se for bom como Yugi ou Bakura, mas forem possuídos por espíritos mais propensos ao mal, né? É maldade. Daí surge o Yami Yugi e o Yami Merrick. E no caso do Pegasus, talvez ele só não tenha sido mal o suficiente para ganhar esse arquétipo Yami, independente de existir ou não um espírito no olho do milênio, e independente se o olho era uma relíquia propensa ao mal. Galera, eu espero que eu tenha conseguido explicar tudo isso da melhor forma possível. Tentei pegar primeiro cada caso ali, explicar qual é o padrão, o que é exceção, enfim, pra gente chegar nessa conclusão de que, sim, tudo na verdade depende do quão maligno você é. Independente se você tem um espírito, independente se a relíquia é propensa ao mal ou não, isso não vai ser uma garantia de você ter essa transformação Yami, mas sim a maldade da pessoa em si, o nível da maldade da pessoa em si. E a gente viu através desses exemplos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Lembrando mais uma vez, esse é mais um da série de vídeos de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal. Então se você gostou, ó, aproveita para se inscrever e ativar o sininho também, para não perder a notificação dos vídeos que podem sair a qualquer momento. E agora confere os 2 últimos vídeos que foram lançados sobre Yu-Gi-Oh! Aqui no canal, sobre as relíquias do milênio e também sobre os monstros mais poderosos de Yu-Gi-Oh! O Exódia ou os deuses egípcios. Confere lá. Beleza? Até a próxima. Tchau!